Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao 19º episódio de Conversa de Bastidores. Temos aqui um pequeno corte, férias, digamos passagem, daqui de duas semaninhas, mas estamos de volta e se estás cá a ver, olha, muito bem-vindo, sinal estamos a fazer aqui algo de bom e nada como dar continuidade aqui com o nosso amigo Marco Gonçalves. Grande Marco, muito bem-vindo, obrigado por teres aceito estares aqui connosco. Eu vou começar com a nossa pergunta tradicional. Se já assististe, sei que já tens assistido a algum dos programas. E a pergunta é esta: quem é o grande Marco? Fábio, quero-te agradecer então pelo convite, antes de tudo. Agradecer também a tua disponibilidade, apesar de não ser uma coisa que eu me sinta à vontade, mas acho que sim, acho que é bom nós também demonstrarmos um pouco daquilo que nós somos para nos conhecerem melhor, principalmente o pessoal que está de fora. Então, o Marco nasceu há 41 anos. Que novo! Em Vieira do Minho, num pequeno lugar. Vieira do Minho é um concelho do distrito de Braga. Um grande homem do Norte, então. Exatamente. Um pequeno meio rural. E fiz a minha chamada primária ali nesse lugar. Fui estudar para Vieira do Minho, onde concluí o chamado agora o terceiro ciclo. E depois, por acaso, mudei para outra zona muito próxima da minha área de residência, que ficava a cerca de 12 km, que é Cabeceiras de Basto. Concluí em Cabeceiras de Basto o meu ensino secundário e depois do ensino secundário concorri à universidade. E entrei na universidade, fiz a universidade em Faf, que ficava a cerca de 20 km da minha área de residência. Foi uma das opções que me levou, foi estar ali próximo dos meus pais. Eu sempre fui muito ligado também aqui aos meus pais, por ser até se calhar um meio mais rural. E depois de concluir a universidade em 2003, surgiu aqui a oportunidade de poder vir trabalhar para a Madeira. Eu já antes de ter praticamente ali a concluir os estudos universitários, e mais um colega meu, Rui, decidimos vir à Madeira porque tínhamos já aqui colegas com boas referências e também o mercado de trabalho no continente era um mercado que tinha já excesso de professores e nós acabámos por decidir alargar horizontes e ir então até à Madeira ver como é que as coisas eram. Felizmente consegui trabalho em dezembro, eu concluí mais ou menos em junho, em dezembro consegui trabalho na Amora, no Seixal, em Lisboa, mas confesso-te que foi logo um bocadinho um choque, porque No homem do Norte, a vir bater para o Sul, normal que é um choque. Um choque porquê? Sul não, centro. Agora fala-se sempre que é Sul e na realidade Lisboa é centro. Sim, exatamente. Porquê é que foi um choque? Porque, sabes que eu entrei ali, quem conhece a zona da Amora é uma zona que tem determinadas particulares em termos sociais, com bairros e com problemas até outros problemas sociais que estão subjacentes. E foi um choque porque começar a dar aulas e ter logo aquele tipo de intervenção. Isso foi quase como uma recruta, não é? Que levaste um treino ali à série. Exatamente. Isto em 2003? 2003, em dezembro. Chegamos ali mais ou menos perto do final do mês de dezembro, liga-me quem? O diretor do Colégio dos Salesianos para vir trabalhar para a Madeira. E eu nem pensei duas vezes. Normal, estavas ali a levar uma blindade. Eu já conhecia, de certa forma, a Madeira, tinha aqui uma base de amigos que me poderia ajudar. E decidi vir para a Madeira e foi a partir de janeiro de 2004 até hoje, 19 anos, que estou Caminho dos 20 anos, então. Caminho dos 20 anos no Colégio Salesianos. Uau, aqui na Madeira. Exatamente. Já me facilitaste aqui desculpa te interromper, mas já me facilitaste aqui uma pergunta, que eu ia te perguntar como é que tinhas vindo bater à Madeira. Não é? Foi assim, depois eu comecei a dar aulas. E comecei, eu sempre, aqui se calhar voltando um bocadinho atrás, para explicar até, também um bocadinho, se calhar,
porque é que eu gosto tanto da área comercial, porque é que, como sabes, eu nasci num meio rural. Claro. E eu nas férias trabalhava. Os meus pais não eram pessoas de muitos recursos. O meu pai acabou por não emigrar, porque ele regularmente voltava 3, 4 meses, mas a minha mãe, ao fim e ao cabo, é que geria a parte em casa e o meu pai estava fora. Passou muito do seu tempo em África. E eu fui sempre muito ligado também à minha família por isso. E como eu te disse, no verão eu trabalhava, cheguei a trabalhar na construção civil, se calhar daí até esta questão do imobiliário. Há muitas questões técnicas que eu até domino, porque Claro. passei por aí. E mais tarde, no secundário, as minhas férias eram passadas no Gerês. Não sei se conheces o Gerês. Sim, conheço. Já tive o prazer de conhecer. Lindíssimo. Muito lindo, muito característico. Lindíssimo. Muito semelhante até... Trabalhaste lá em quê? Eu trabalhei numa loja de linho. Era tipo artesanato, vendíamos. Tradicional? Tradicional, exatamente. E foi aí que eu desenvolvi, eu acredito, a maior parte das minhas competências em termos comerciais, que eu tinha o meu tio, que é uma pessoa que, pela sua experiência neste ramo há, sei lá, 30, 40 anos talvez, passou-me imensa informação e eu aprendi imenso com ele. E foi aqui que eu ganhei o gosto pela área comercial. Pela área comercial. O saber lidar com o cliente, o acompanhar o cliente. Claro. Havia aquelas clientes que iam fazer termas, que era aquele cliente que voltava todos os anos. E voltavam para me ver, para cumprimentar, para saber como é que está a família e criávamos ali relações próprias. E foi aí que eu realmente gostei desta área comercial. Quando vim para a Madeira, eu sempre tive esta ideia da área comercial. Acabou de dar sempre digamos, manter aquela vontade, não é? Exatamente. Foi uma paixão, de certa forma. E eu dava aulas, mas queria sempre a parte comercial. Eu gostava sempre. Então, trabalhei na Porto Editora, trabalhei como consultor. Conciliaste a parte, és professor? Conciliava. Tinha aqui um rendimento extra e, ao fim e ao cabo, eu ia às escolas acompanhar professores, ao fim e ao cabo também aqui a parte comercial, que era o importante, era as adoções, portanto o objetivo era tentar adotar manuais, sempre com o máximo de argumentação e específica que fosse também de encontrar as exigências dos professores, perceber também o lado o lado do cliente, para depois conseguir os objetivos, que era o maior máximo de vendas. E foi uma área que também me apaixonou. Infelizmente, depois, com o tempo, eu não tinha tempo para conseguir conciliar e acabei por deixar. Mas estive lá 2 anos. Se me permites, Marco, fazer aqui uma pequena análise, ou seja, que o Marco, um homem do Norte, muito agarrado aqui à família, não é? É o tradicional. Acho que por acaso eu adoro, sou suspeito porque adoro muito a zona do Norte, tanto do Porto, Braga, Guimarães. Já tive a oportunidade de lá estar. Espero, não vou falar muito de Guimarães, prometo. Estou a brincar. Por acaso gosto de Guimarães. Gostas já, está tudo certo. Estou a falar da rivalidade normalmente, sim, mas isto tem mais que o futebol, estou a brincar. Adoro isso, mas como estava a te dizer, acabas por vir bater à Madeira, não é? Porque estiveste na Mora, salve? Na Mora, Seixal. E exatamente, levas ali o impacto, de repente para a Madeira, e com este conciliar todo que tiveste com o teu tio, deu-te esta paixão pelo área comercial, não é? E agora veio a tal pergunta, que eu não sei se foi no segmento mas, do que estavas a dizer ou não, mas é, como é que tu vais bater o ramo imobiliário? Como eu te disse, a minha paixão também começou aqui na área comercial e já tinha aqui alguns colegas que estavam no ramo imobiliário que andavam constantemente a me convidar e surgiu aqui o convite por parte do Carlos Dias. Desde já agradeço ao Carlos, foi a melhor coisa que ele fez, que me convidou para vir para a KW. Eu já tinha aqui algumas pessoas na KW, tentei saber, pronto, em termos de empresa, quais eram as referências, fabulosas as referências, não só
para a parte da formação e até pela camaradagem, entre ajuda, entre os colegas. Isso realmente eu logo que aceitei o convite e comecei a integrar a equipa, percebi logo isso. Então, fiz uma entrevista com a Helena, agradeço também a Helena, porque eu acho que a Helena tem essa capacidade de nos poder apaixonar logo à primeira vista. É verdade, sim. E aceitei. Confesso que de início tem ali muita coisa para aprender, logicamente, eu estive ali a integrar-me, mas posso até confidenciar que acabei por vezes, quando não podia estar presente, ficava frustrado, porque eu queria era estar presente naquelas calls de manhã, porque eu entrei na altura da pandemia. Foi na pandemia. Em pandemia, e adorava. E pronto, e a partir daí comecei a desenvolver esta área. Eu acho que até para ti, Marco, se permites, se houve uma coisa boa que a pandemia trouxe, foi para pessoas como tu. Ou seja, porque nós dizemos, e isto é verdade, não é? É muito difícil tu ter sucesso no ramo imobiliário se não estiveres a 100%, não é? E muitas das vezes, porque, segundo digo 100%, é tipo part-time. No teu caso, já falamos mais à frente, tem tudo menos part-time, mas pronto. A realidade é que deu a vantagem de termos pessoas como tu que têm potencial e mais do que visto agora com os resultados que tens tido já consistentes ao longo de 2 anos, não é? Logo no primeiro ano, resultados fantásticos, e agora no segundo ainda mais. Mas de poder, como fizemos na altura, a formação online, em que estavas em casa, conseguias optar onde é que tu estavas e captaste, e pessoas como tu captavam muito rápido e começaram a ter sucesso. Agora, permite-me que faça-te uma pergunta, que eu acho que já me deste um pouco a resposta ali atrás, que é, achas que a grande chave do teu sucesso, os resultados que tens tido têm sido fantásticos, estás de parabéns, sabes disso? Tem a ver apenas por seres um homem do Norte, por teres lidado aqui com o teu tio, como tu disseste. Como é que tu fazes isto, rapaz? Tu tens tipo, disponível se calhar 3, 4 horas por dia, nem sempre, para esta área. E não vamos falar aqui em números, mas fatores imensos, estás a faturar imenso. E imagino se tivesse a possibilidade. Conta-nos um pouco sobre isso. Eu por acaso já fiz essa, e muitas vezes as pessoas perguntam-me isso, pessoas que estão por fora. Eu acho que acima de tudo, tu tens que ser uma pessoa determinada, muito otimista, aquilo e depois uma pessoa extremamente profissional, focada naquilo que é aquilo que tu estás a fazer. E quando tu fazes as coisas por paixão, que é o meu caso na mediação imobiliária, torna-se um prazer. Então, quando tu há este compromisso, de certa forma, em quereres acompanhar clientes, em corresponder às expectativas, o teu objetivo é focar-te naquilo que tu queres e naquilo que os teus clientes te pedem e seres o mais profissional possível. E tu vais tirar prazer disso. Logicamente que isto, por vezes, torna-se um bocadinho difícil, mas tu sentes que acaba por ser uma forma natural. Tu precisas de responder àquele cliente, tu precisas de ligar àquele cliente. Cria-se aqui uma relação. E também é um pouco de personalidade. Eu também sou assim uma pessoa que tenta sempre preocupar-se com os outros, tentar ajudar o próximo, tentar perceber que aquilo que tu possas dar vai ser retribuído de alguma forma. As pessoas muitas vezes pedem-me ajuda em algum aspecto e eu tento sempre ver as coisas do lado sempre positivo, de tentar dar um bocadinho do meu tempo, ajudar aquela pessoa e mais tarde isso reflete-se com uma chamada de um pai de um aluno, reflete-se com uma chamada de uma pessoa que em tempos, por alguma situação nos cruzarmos. E eu digo muitas vezes isto, eu acho que o sucesso, ninguém consegue ter sucesso sozinho, nós precisamos ser sempre das outras pessoas. E esse é o meu... E depois também sou uma pessoa extremamente humilde. Eu nasci num sítio, num lugar que muito pouca gente conhece, mas isso é aquilo que os meus pais batalharam para terem o que têm na vida, através do esforço, da dedicação,
do trabalho, essencialmente do trabalho, e é isso que eu passo na minha vida, seja na escola, porque eu gosto imenso de dar aulas, é uma paixão também, mas também gosto da área comercial. Daí eu não decidir deixar o ensino, porque o ensino é realmente aquela... Já falamos sobre isso várias vezes, né? Exatamente. Já me deste cabo de mais uma pergunta. Pronto, o ensino porquê? Porque, sabes, quando eu fui para os salesianos, eu não conhecia os salesianos. Os salesianos... sério? E eu andei nos salesianos. Sou aluno de salesiano. Não sabia. E eu, olha... Na escola onde tu dás aulas. Boa. Por acaso o Sr. Lino também, exatamente, e o Ricardo Jorge. Também. Exatamente. E o Padre David, que era o diretor na altura, captou-me completamente com o projeto educativo. Só para teres uma ideia, o fundador dos Salesianos, que é Dom Bosco, foi também um padre que se preocupou principalmente com os mais desfavorecidos, tentava educá-los, ensinar-lhes um ofício e depois integrá-los na sociedade de forma a que eles pudessem vingar na sua vida. E quando tu tens muitas vezes alunos que são muito idênticos aos tais meninos de Dom Bosco na escola e sentes que fizeste algo por eles e que eles no futuro se lembram de ti e se lembram daquilo que tu foste para eles, a forma como tiveste aquela palavra amiga, como andaste ao lado deles este tempo, isso para mim é gratificante, porque eu muitas vezes digo que a escola é um pouco de mediação imobiliária, porque tu a relação que crias com os teus alunos também é a relação que tu crias com os teus clientes. É verdadeiramente apaixonante, Marco, ver-te falar como estás a falar, tanto da educação como do ramo imobiliário. Porque, nem mais nem menos, é tudo pessoas, não é? É pessoas, é preocupar-se realmente, é uma expressão que eu uso, que é, eles questionam a razão do sucesso que temos tido na Madeira e por aí adiante, nisso aqui, e eu digo, o verdadeiro segredo é preocupa-te com as tuas pessoas, que elas vão se preocupar contigo. E é exatamente igual. Tu te preocupas com os teus alunos, que na realidade são teus clientes, entre aspas. Sim, já fiz um negócio com 2 alunos. Verdade? Já viste. Mas é impressionante. Preocupa-te mesmo. E tudo o resto vem para crescer. Mas acho que é isto que estás-me a querer dizer, não é? É, sem dúvida. Sem dúvida. É o reflexo, seja daquilo que tu fores, seja na tua profissão secundária, na profissão principal, tu tens que ser tu, tens que ser uma pessoa dedicada também aos outros e preocupar-te, porque eu acho que no fundo, por vezes perdemos, mas no fim ganhamos sempre. E é este o objetivo, é assim que eu vejo as coisas. E depois o ensino também sabes que nós quando lidamos com crianças, principalmente os miúdos são desenvolvidos em termos tecnológicos muito mais que nós. E uma forma de nós nos mantermos até atuais e de percebermos a visão das coisas, da evolução das coisas, é contactar com os miúdos. Eu aprendo imenso com os miúdos. Claro. E isso também é uma das razões que eu mantenho o ensino e irei continuar com muitos anos. É a questão é a gestão de emoções. E uma coisa que tu fazes muito bem, se permites partilhar aqui com as pessoas, que é não só a gestão de emoções, mas a gestão de expectativas. Ou seja, da questão dos teus horários. Eu, por exemplo, já me aconteceu estar a falar contigo, ligar-te, ou tu rejeitas-me e dizes, olha, a tal hora estou disponível. E eu acredito, já falamos um pouco sobre isto, não é? Com os teus clientes da área imobiliária é exatamente isso que tu fazes. Ou seja, geres muito bem. Ou seja, tal a tal hora, tal a tal dia, não estou disponível, esta hora, estou disponível e as pessoas aceitam trabalhar contigo exatamente dessa forma, pela que tu és, certo? É isto? É isso. Aliás, eu quando abordo os meus clientes, eu digo sempre que sou professor e que muitas vezes há determinada disponibilidade que eu posso não ter. Logicamente, quando há situações que são urgentes, temos a KW. Eu acho que nós, em termos de partilha, somos fabulosos e temos sempre um colega disponível ou para fazer uma visita, ou o colega para ir ao encontro do cliente e entregar um documento e, portanto, nesse aspecto, temos a abertura dos colegas. A comunicação. Muito bem, tens esta... Obrigado. E depois acaba por o cliente também perceber que é alguém que também tem outra profissão e compreendem e aceitam. Aliás, e depois muitas vezes até chegamos a comentar e vamos sempre bater algum sobrinho, algum filho que foi aluno dos Salesianos e que me conhece
E é basicamente isto. Mas realmente tu tens que ter muito foco, tu tens que ser extremamente organizado e nunca fazeres lead gen todos os dias. Isto tem que ser todos os dias. Se eu chego a casa às 7, às 8 vou fazer lead gen. Se eu ao sábado, eu te falei aqui no sábado, eu prioritariamente o sábado e o domingo eu dedico à minha família. Sim. Porque a minha família é a base para tudo isto. Tu sabes que se não fosse a minha esposa muitas vezes ficar com os miúdos, eu não conseguia fazer uma visita. É possível. E a minha esposa, nesse aspecto, tem sido uma esposa fantástica e ajuda-me imenso nesta colaboração. Mas depois, tu tens de ter sempre este foco, tu tens de ter este compromisso com os teus clientes, em acompanhá-los e em dedicares um bocadinho do tempo a eles todos os dias. E isto dá-me prazer, porque muitas vezes vamos tomar um café com o cliente, ou noutras situações até ajudamos o cliente noutra situação e queremos ali compromisso e relação. E é isso que se... Uma pergunta aqui, Marco. Penso que acabaste o teu raciocínio, certo? E o que é que mudou na tua vida? Ou seja, desde que entraste no imobiliário e o sucesso e a preocupação que os clientes trazem também remuneração, que é normal, mas o que é que mudou em ti como pessoa e o que é que mudou em ti financeiramente e por diante, se queres partilhar connosco? Fábio, posso dizer que mudou quase tudo. Primeiro, em termos financeiros, sem dúvida. Eu vejo o ramo imobiliário como uma oportunidade quando tu te dedicas, tu tens o retorno, tens o prémio. Quando tu te dedicas a 100%, quando tu és uma pessoa extremamente eficaz, quando és verdadeiro, as pessoas sabem-te reconhecer e, logicamente, o maior reconhecimento também é necessário. Não só o reconhecimento profissional, é também o financeiro, porque isso vai nos ajudar a pôr a nossa família com outras perspectivas, a ter outro tipo de sonhos, que até então não tinha, e que eram impossíveis, porque não era possível, pronto. E depois, em termos valorização profissional também, porque tu também és reconhecido pelos teus clientes. Os teus clientes são as primeiras pessoas a te reconhecer. Eu há bocado estava-te a dizer, eu tenho clientes que muitas vezes vamos jantar juntos, clientes que oferecem uma estadia. Eu não sinto necessidade disso, mas é a forma deles ficarem gratos pelo teu trabalho. E tu também te sentes bem com esta gratidão. Às vezes não é como tu disseste, não há situação deste dia, é tu saberes que, fogo, eu mudei a vida daquela pessoa e estou-me a reconhecer como tal. E isso é tão bom. Depois, outro aspecto importante que eu devo à KW, Fábio, é a questão da partilha, a questão da entreajuda entre os colegas. Porque acho que a equipa que joga bem não se muda. Eu sinto isso, eu sinto que tenho aqui muitos colegas que me ajudam, que partilhamos ideias, e isso até em termos de crescimento pessoal é também fabuloso, é algo que tu cresces todos os dias e que te faz ser uma melhor pessoa, faz-te perceber também a abordagem de determinados clientes, só pela experiência daquele colega, isso também é... Olha, agradeço as palavras, Marco, mas a realidade, sabemos que é essa, mas muito tem a ver também contigo. Porque se tu não procuras, as pessoas não estão. É verdade. Não é? E tu tens essa capacidade de falar com as pessoas, de procurar. Olha, quantas vezes? Epá, estou aqui muito rápido, tudo bem, Fábio, tudo bem, mas olha, tinha uma situação assim. Epá, é um minuto, é para ti, Marco, ok, tudo bem. É isto. Falas com o colega na rua e vais, estás, e às vezes apareces aí tipo 20 minutos, daqueles 20 minutos tu fazes como se fosse 4 horas cá dentro. Falas com quem tens de falar, especificamente, pedes de forma de coração, e as coisas acontecem. E sermos honestos, sermos pessoas que se ponham também no lugar do outro. Isso é fundamental. E eu tenho aqui bons amigos e agradeço à KW. Como eu disse, é gerir emoções e gerir expectativas. Gerir pessoas. É tudo. Pá, eu acho que muito da profissão da educação, não é? Do professor, acho que está muito aí. Repara, tudo aquilo que está interligado.
Só que é diferente, tu aqui geres muitas vezes 2 clientes, às vezes gerimos 25 clientes, entre aspas. E isso também é verdade. A educação é um desafio, é todos os dias um desafio. A base da educação são os teus alunos. É essa a tua base. O que é que para ti é mais difícil na educação e o que é que para ti é mais difícil no imobiliário? É difícil essa pergunta, mas É por isso que é... eu acho que não existem coisas difíceis. Eu acho que não existem. Eu acho que para tudo nós temos de pensar que existe sempre formas de tornar as coisas fáceis. E eu acho que a forma como tu te dedicas às coisas, seja um cliente difícil, seja um aluno que tem dificuldades de aprendizagem, que tem mais dificuldades ou porque tem um ambiente familiar difícil, a forma como tu te dedicas muda completamente. E a forma como tu vês as coisas, como se diz na KW, a forma como... Muda a forma como tu vês as coisas que tu vês mudam. E é um pouco assim, eu tive alunos que se calhar ninguém dava nada por eles e que são pessoas de muito sucesso. São miúdos que perceberam que se dedicassem a uma coisa, que se fossem pessoas honestas, trabalhadoras, esforçadas, conseguiam atingir o objetivo. E temos clientes que muitas vezes também nos põem entraves e que nós ajudamos esse cliente a ir abatendo todas as pequenas dúvidas que ele tem e acabamos por chegar ao fim e ser grandes amigos. Exatamente. E se permites que diga, Marco, esta pergunta foi uma bela rasteira e tu saíste brilhantemente. É uma bela rasteira. O que é mais difícil? Tu respondeste muito bem. Tu mudaste a forma de ver as coisas e que ele também mudou. É exatamente isso. Já viste o espetáculo? Não foi nada ensaiado. Não foi, não. Por acaso não foi. Se bem que tu já ainda há pouco partilhaste, já teste lá no preço certo e nem sei o quê, estás habituado a estas coisas. Alguns dos meus alunos sabem isso. Sabem? Muito bem, meu amigo. Olha, um bom bocado aqui bem passado. Marco, vou-te deixar aqui com mais uma perguntinha para te deixar ir em paz, que eu sei que para ti não é nada fácil. Para mim também não é, mas pronto, deixa as pessoas pensar que sim. O que é que podemos esperar do Marco nos próximos tempos? Continuar a ter o Marco que sempre tiveram, que é o Marco dedicado, profissional, aquela pessoa que podem contar sempre. E os meus clientes igual, contarem comigo, partilharem comigo também, se precisarem da minha ajuda eu estou aqui. E acima de tudo isso, vão continuar com uma pessoa alegre, bem disposta e que está ali sempre, está ali, contem comigo, liguem-me, eu estou aqui para ajudar. Alguma mensagem especial que queiras deixar aos teus alunos ou à tua família? Não, também agradecer, sem dúvida, os salesianos, eu não falei nisto atrás, é também uma grande influência para mim. E os meus alunos, porque eu identifico-me muito com os salesianos, os meus alunos também, são também parte integrante e muitas vezes fonte de leads. Não vou dizer que não. Tenho muitos alunos que me ligam, que terminaram o secundário, e agradecer a todas as pessoas que muitas vezes me ligam, sejam alunos, sejam colegas, porque eu de manhã fui à Ribeira Brava com 2 colegas professores, porque me ligaram e é isto que é apaixonante e tu tentares fazer o máximo. Vão contar comigo sempre para dar o máximo, é isso o meu compromisso. Excelente, Marco. Agradeço de coração ter estado aqui comigo este pedacinho. Obrigado. Agradeço por fazeres parte da nossa empresa, da nossa família e que possamos continuar esta nossa, digamos, família por muitos e muitos anos. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Fábio, pelo convite. Um abraço.